Olá, família querida, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Maria Helena, do Infantil 1 e 2. Hoje, o que me trouxe aqui foi um assunto muito especial, que é um assunto que na educação a gente já tem muito acesso, já tem muitos estudos, né? E que muitas vezes ele não é compreendido fora da nossa área, do campo de atuação da educação, né? E eu trouxe aqui para os pais algumas reflexões sobre a importância do brincar, né? A questão que a gente trabalha tanto na educação infantil. Então, o brincar é inerente à infância, né? Por mais que se tenha algum corte, que se proíba, mas toda criança sabe brincar e ela brinca do jeitinho dela, né? Porque cada um tem sua identidade. Então, através dessa brincadeira, ela vai trabalhando competências importantes para a vida toda dela. Que ela vai se desenvolver física, né? Na questão física, motora, emocional e social. Por isso que ela é tão importante, mas não só na escola, também em casa, com a família, tá certo? Brincar dá a oportunidade dela desenvolver as relações, ela conviver com o diferente, experimentar, explorar o novo. E é parte fundamental da aprendizagem. A gente, como professora, está acostumada, sempre que a gente vai planejar uma aula, o que é que eu quero apresentar para o meu aluno nessa aula? Eu quero apresentar a letrinha A. Então, que brincadeira eu vou fazer para apresentar essa letrinha? Então, principalmente na educação infantil, a gente praticamente brinca na aula. Porque é assim, uma criança muito pequena, ela não tem uma concentração muito grande. Então, para ela conseguir criar um interesse daquele conteúdo ou daquela mensagem que a gente está passando, a gente vai ter que passar de uma forma lúdica, né? Uma forma de brincadeira, uma forma que ela consiga manter a atenção dela. Para isso, a gente vai também prestar atenção em que fase está essa criança. Então, uma criança muito pequenininha, com certeza, não vai ser a mesma forma de aprender da criança que tem 5 anos, né? Elas vão ter que aprender brincando, mas essa brincadeira vai ser de outra forma, vai levar um outro tempo. Brincadeiras com crianças de 1 e 2 anos são brincadeiras que tem que ser dinâmicas e rápidas, porque eles é que realmente não têm muita paciência, muita concentração. Então, a gente tem que estar atento aos nossos alunos. Então, o principal objetivo da brincadeira também é explorar. O que é que aquela criança vai explorar? Ela vai explorar algum conteúdo que ela está aprendendo? Ela vai explorar a área sensorial? Se eu pegar num pregador, ele é duro, ele é mole? Olha, ele abre. Como é que ele abre? Se eu for explorar minhas relações sociais, eu vou brincar com meu amiguinho. Como é que meu amiguinho gosta de brincar? Será que meu amigo gosta de brincar da mesma coisa que eu? Não? E como é que a gente vai administrar se a gente não gostar da mesma brincadeira? Né? Então, você observa também que quanto menor a criança, tudo é brincadeira. Porque é a forma que ela tem de explorar o mundo. Você vê os pequenininhos, você tá dando ali o almoçozinho dele, né? E a criança não fica só comendo, não, ela vai, mete a mão no arroz, espalha o arroz e joga o macarrão pra cima, e ela pega o mingau, joga o mingau no rosto, passa a mão no rosto, né? Então tudo isso pra ela é uma brincadeira, é uma forma dela estar explorando o ambiente, né? Com o tempo a gente vai perdendo isso, mas é muito importante. Então por isso que a gente tem que se acalmar, respirar, porque aquilo que pra gente está sendo uma perda de tempo, que vai dar mais trabalho, é super importante para a criança. Pai e mãe, tenham muita paciência. Vocês já fizeram isso quando eram pequenininhos, foi muito importante para o desenvolvimento de vocês, agora está na vez da criança. Você pode orientar pacientemente, olha, a comida não é brinquedo, a comida a gente bota na boca, tá certo? E às vezes ele vai obedecer, às vezes ele não vai. É assim mesmo, a gente tem que ter calma. Estamos lidando com crianças que até pouco tempo atrás eram bebês, então elas não têm muito conhecimento de mundo. Então agora que elas estão começando a olhar o mundo e ver, gente, que coisa diferente, né? E elas vão começar a aprender normas sociais, né? Então o que pra gente é fácil, pra eles não é. Então,
eles podem brincar principalmente com materiais não estruturais. E aí é de suma importância. Não sei se vocês lembram um vídeo que eu já fiz falando que vocês agora vão ter que pensar como professores, ou seja, pegar tudo que é material reciclável. Esses materiais são não estruturais. A gente pode deixar a criança brincar livre, como também a gente pode organizar alguma forma dela brincar, de forma a intervir nessa brincadeira, né? E que é super importante para o desenvolvimento dela, para a inteligência. E que materiais não estruturais são esses? Eu vou colocar aqui algumas imagens, tá certo? E vou passar para vocês. Esses materiais não estruturais podem ser canos, vasilhas, panela, talher, botão, tampa, boneca, papel, fantoche, caixa de ovos, né? Rolinhos de papel higiênico, balões, lã. Então são materiais de alta exploração e que você vai ver que cada um tem suas características, qual é mole, qual é duro, qual é grande, qual é pequeno. E você pode deixar primeiro a criança brincar livre, explorar todos aqueles objetos e depois você vai lá tentando intervir. Olha só quantas tampas você tem aí. Quantos anos você tem? Você tem 2? Será que você pode me mostrar 2 tampas? Olha, pega a caixa de ovos. A caixa de ovos é cheia de buraquinho. Vamos colocar uma tampa em cada buraquinho. Então a criança você já vai direcionando. Olha quantos botões aí você tá brincando. Qual a cor desses botões? Diz pra mim, tá certo? No final desse vídeo eu vou colocar um mini vídeo para vocês terem uma ideia de tipos de brincadeiras que a gente pode fazer. Vocês também podem pesquisar. Hoje em dia é só o que tem no Google, em Facebook, tem muitas dessas ideias, tá certo? Tem lanterna, óculos, uma série de coisas, brinquedos de montar. Então, a gente vai percebendo que tudo isso vai desenvolvendo na criança a curiosidade, a exploração pelo meio, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente vai vendo a questão do método científico, que são os métodos pelos quais os cientistas vão testando suas teses, né? Então, no método, a gente vai, observa o fato, depois a gente vai criar hipóteses, depois vem a teoria, a gente vai ver o que é que aquela teoria vai implicar na nossa vida. Depois vai ter nas conclusões e aí vai surgir a fase da experimentação para a gente ver os novos fatos, se eles realmente têm a ver com a teoria ou se não, né? Então a gente vai observando que a criança também faz isso e ela faz do jeitinho próprio dela. A gente precisa estimular e ter paciência. Então aquela criança, esse menino só bola em tudo, só quer destruir, só quer rasgar. Não, ele está experimentando na verdade. O seu filho, sem saber, é um pequeno cientista. Então ele vai olhar, olha, essa água aqui, ela tá molhando a parede e tá mudando a cor. Será que vai mudar a cor para sempre? Aí ele vai testar e vai jogar mais água naquela parede ali. E aí, quando a parede secar, ele vai perceber, nossa, voltou a mesma cor que era antes. O que será que vai acontecer se eu pegar o batom da mamãe e amassar todinho? Será que ele vai virar tipo uma água? Ou será que ele vai virar massinha? Né? Então, coisas que a gente já vai botando a mão na cabeça, meu Deus do céu. A gente tem que estar atento, lógico, porque pode ser algo perigoso, algum componente químico que possa fazer mal à criança, né? Mas é importante que eles testem essas teorias dele e para isso você vai fornecer os materiais que eles podem testar. Então, às vezes você vê que a criança dá mais valor a coisas simples, né, do que a brinquedos caros, por exemplo, né? Então vamos construir algo, ou então deixa a criança brincar livremente, pega uma bacia, joga um monte de tampinha, deixa a criança pegar uma peneira e tentar ir pescando. Ela já tá trabalhando uma série de coisas ali. Então, quando a gente fala dessa questão do desenvolvimento físico, motor, né? A gente fala basicamente de trabalhar a coordenação motora. Né? A gente, como professora, cada brincadeira que a gente tem que estar fazendo, ela vai trabalhar uma série de coisas. Então, é muito difícil você pegar uma brincadeira, essa brincadeira vai trabalhar isso, essa brincadeira vai trabalhar aquilo. Na verdade, quando a gente escolhe uma brincadeira, a gente está com uma série de quesitos avaliando e trabalhando com a criança. Então, eu vou trabalhar a coordenação motora na parte de pular.
Eu vou ver quais aqueles meus alunos que já pulam com perfeição, quais aqueles que têm mais dificuldade. E a gente vai trabalhar, então, pensar que tipo de exercícios eu posso fazer para desenvolver essa área, né? Então, vamos falar da coordenação motora. Coordenação motora ampla ou grossa, né? Ela vai trabalhar os grandes músculos do nosso corpo. Então, são músculos que vão interferir nos nossos braços, nas pernas, no corpo todo. Então, são músculos que vão nos ajudar a pular, sentar, correr, subir, descer, dançar, né? Que são coisas super importantes para o resto da nossa vida. E a coordenação motora fina, são aquelas dos pequenos músculos, sejam dos pés, das mãos, do rosto, quando a gente faz aquela brincadeira, né? Cara de quê? Que a gente vai exercitar como é feliz, como é triste, quando você tá com raiva, né? Tenta fazer assim com a sobrancelha, né? Para trabalhar bastante na criança essa questão. Então, ela vai trabalhar questões como escrever, né? A gente, desde pequenininho, olha, a atividade com pregador é excelente. Trabalhar movimento de pinça já vai ajudar a sua criança, né? Eu vou colocar também nas fotos atividades com pregador que a gente faz com cores, né? A gente que é professora de sala de aula está acostumada a fazer, mas vocês como pais também podem ajudar nesse desenvolvimento, principalmente agora que estão muito mais tempo com as crianças em casa. Então, ajudar a escrever, a pintar, a recortar, colar, desenhar. Então, coisas que às vezes a gente não dá tanto valor, é importante sim para o seu filho, né? Ele está numa fase primária de desenvolver o cérebro dele. Então, todos os neurônios lá fervilhando para aprender. Então, por exemplo, algo que a gente não dê tanto valor. Ah, mas desenhar, será que é importante? Será que é importante desenhar? Você que já assistiu tantos filmes de animação aí com seu filho, as pessoas que fizeram eles têm que saber desenhar. Um arquiteto, um engenheiro, será que eles têm que saber desenhar? Então, né, tudo da nossa vida é importante para o nosso desenvolvimento e vai fazer uma diferença no futuro. Ainda que seu filho escolha uma profissão que você acha que não tem nada a ver, mas vai ajudar ele a desenvolver. Então, quando a gente fala também da questão de desenvolver o social e o emocional da criança através da brincadeira, a gente fala em coisas como ela aprender a saber cooperar, ajudar, né? A esperar a vez, seguir as regras do jogo, né? Ela vai ter que saber seguir, lidar com diferentes gostos, diferentes opiniões. Isso é super rico na escola. Tem uma sala com uma série de crianças. Todos vão ter o mesmo gosto? Não. Todos vão ter a mesma opinião, opção? Não. Algumas são de uma determinada religião, de outra cor de pele, vem de uma outra cultura, às vezes de outro país, né? E é importante que a criança lide com o diferente, para ela saber formular as opiniões dela, para ela saber respeitar, conviver com o diferente. O que seria da nossa sociedade se a gente não soubesse conviver com o diferente? Ia ser complicado, porque a sociedade é heterogênea, tem pessoas muito diferentes, né? A gente quer muito bem das nossas crianças, mas será que eu sou igual a você? Lógico que não. A gente tem outras vivências e isso é muito importante. Então, ela vai aprender a dialogar, conversar, né? E daí é super importante porque a gente vai notando que à medida que a criança vai dialogando e aprendendo a falar, já vai reduzindo a questão, por exemplo, da mordida, né? Quando a criança vai começando a falar e defender os ideais dela, vocês vão notando que já vai diminuindo a questão da mordida, porque a mordida é uma forma de linguagem também, tá certo? Então a criança vai aprendendo a negociar, a administrar as frustrações, né? Aí ela gosta de brincar de correr, mas o amiguinho dela só gosta de brincar de Lego. E agora? Então a gente como adulto vai intervir, né? Que tal você brinca um pouquinho do que ele gosta, depois brinca um pouquinho do que o outro gosta. Aí ele vai ficar chateado e ele vai ter que aprender a administrar aquele sentimento de chateado, de saber esperar quando vai ser a vez dele, né? E como a gente vai brincar com a criança? Porque às vezes a gente fala da importância do brincar, os pais entendem, mas deixam a criança lá brincando. Gente, é super importante que você brinque com a sua criança. Não é só sentar do lado e ficar lá olhando se ela não vai se machucar. Não. Interaja com a sua criança, aprenda, reaprenda a brincar, né? E por mais que nós, como adultos, estejamos numa fase do desenvolvimento diferente,
né? Porque hoje a neurociência está aí para provar que o nosso cérebro está em desenvolvimento até o final da nossa vida. Então a gente pode aprender mesmo velho. Às vezes diz, né? Ah, depois de velho não aprende isso. Não, aprende. Seu cérebro ainda está em desenvolvimento e ele só vai parar quando você morrer, né? Então vamos trabalhar para aprender cada vez mais e vai fazer bem até para o nosso cérebro. Quando a gente começa a brincar, você vai aumentar a criatividade sua e da criança e vai fortalecer o vínculo entre vocês, né? Então, brincar é uma atividade primordial para a gente que é professora, avalie para você como família. Porque a gente que é professora, a criança chega, tem um certo medo, e como é que vai quebrando aquele gelo, né, daquela criança com o adulto desconhecido? É brincando. A gente tem que brincar muito com eles para eles passarem a confiar na gente. E aí passar a ter aquele amor, aquele carinho, respeito. Se isso acontece com nós que somos estranhas a eles, avalie com a família. Como vai fortalecer esse vínculo? Os momentos que vão ficar para o futuro. Da sua criança se lembrar daquele momento que vocês pegaram a receita e cozinharam um biscoito juntos. Ou que você deixou só ela mexer a massa do cuscuz, mas você fez um cuscuz junto com a criança. Aquele momento que você sentou e leu a história para a criança vai lembrar como mágico, né? Aquele momento que você pegou os bonequinhos e brincou também lá com a criança do jeito que ela queria. É um momento mágico. Aquele momento mais do que especial, gente, eles amam muito brincar de cabaninha. Brinca aí na sua casa, tira um dia, estende o lençol, faz aquela cabaninha maravilhosa. Vocês vão se esconder lá dentro e brincar. É um momento mágico. Que são coisas que a gente guarda para a vida toda, né? Então pode ser difícil a gente entender o pensamento da criança na hora do brincar, qual a lógica ali que ela tá usando, mas você já foi criança, né? Então a gente vai fazendo exercício e aos poucos a gente vai se adaptando a eles. Então é importante também na hora da brincadeira a gente limitar um pouco a brincadeira em tela, né? Ah, mas hoje em dia tem jogos super interessantes online, tem muitos videozinhos que dá para aprender. Tem, mas é interessante que isso não tome tanto espaço, porque a criança, ela olhando um jogo, olhando um vídeo, né? Principalmente vídeo, mas ela funciona muito como espectadora. Eu já vi muitas crianças terem dificuldades de ter a criatividade de criar uma história. E essas crianças eram justamente que passavam o tempo todo ou em computador ou em celular. E isso prejudica não só essa questão da criatividade, mas a questão da visão também da criança, né? Então, ela pode brincar com isso? Pode, mas separa um tempo. Ai, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. E deixa a criança brincar livre. É muito importante a criança brincar com o concreto. Dela pegar, dela explorar aquilo ali. Aí ela vai pegar a boneca, arranca a cabeça, arranca os olhos, os braços, as pernas. Gente, ela tá explorando. É normal. É por isso que, assim, a gente acha tão complicado a questão de brinquedo caro. Porque como é que você vai querer que a criança só olhe aquele brinquedo, pegue o brinquedo, segure aqui? Não, a criança, ela quer explorar. Então, vamos consentir que a criança vá brincar e explorar do jeito que ela achar necessário, né? Então, cada criança tem o seu jeito. Vai ter aquela criança, por exemplo, eu na minha infância, eu era criança que eu gostava muito de tirar e botar roupinha de boneca, né? De acalentar a bonequinha assim. Já a minha irmã, ela é uma criança que gostava de desmontar. Ou seja, o que a gente chama de quebrar, né? Tem a questão do quebrar? Tem, que às vezes quebra porque não tem mais conceito. Mas tem a questão do desmontar também, né? Então, tem criança que gosta de explorar isso. Então, vamos tentar trabalhar com objetos que ela possa desmontar. E mesmo que a gente veja a importância desses brinquedos e desses jogos e vídeos educativos, também é muito importante a criança interagir. Então, a gente tem que saber dividir o tempo da criança. Se a criança também faz algum esporte ou algum curso fora do horário normal da aula, que é super importante para o desenvolvimento, mas também é super importante ela ter um tempo livre, certo? Então vamos trabalhar com a nossa criança sabendo que é importante ela ter um direcionamento, mas que também é importante ela ser livre, né? Para ela desenvolver toda a questão de pensamento, lógica, raciocínio. Então vamos ser mais pacientes, tentar compreender nossas crianças, tentar compreender o que ela precisa,
Muitas vezes, na hora da brincadeira, ela tá revelando algo muito importante pra gente. Vamos observar o que é que ela diz, o que é que ela faz, né? Às vezes ela vai te colocar uma necessidade. Bota uma brincadeira de casinha, bota a criança para coordenar. É muito engraçado. Às vezes a criança vai te falar que ela tá sentindo falta de lerem uma história para ela, que ela tá sentindo falta de alguma coisa, né? Vamos ouvir nossas crianças, vamos ter esse trabalho de ouvir nossa criança, tá certo? Então essas foram algumas reflexões aqui para vocês acerca da importância do brincar. Desculpe pelo vídeo ter sido longo, mas é porque realmente eram assuntos muito pertinentes. Então, obrigada pela participação e até a próxima. Tchau!